queria que os meninos projetassem aqui 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Eu quero te contar uma história essa noite. Mas não é a história da carochinha. Muito menos conto de fada. É uma história real. A Bíblia é feita de histórias reais. Segundo Reis, verso 4, capítulo 4, verso 8. Eu vou ler aqui com vocês, para a gente ler igual a mesma versão. Diz assim: um dia Eliseu, diga comigo, Eliseu era um profeta, discípulo de Elias, e fez 2 vezes mais o que o seu discipulador fez. Agora diga comigo, eu, enquanto discípulo de Cristo, farei em seu nome infinitamente mais o que Jesus fez. Sabe o que a Bíblia diz? Que se tivessem sido registrados todos os feitos de Jesus, não caberia em todas as bibliotecas do mundo. E Jesus diz que nós faríamos coisas maiores do que as que Ele fez. Que coisa, né? Você e eu, homem e mulher falível, frágeis, mas justificados pelo sangue. Justificados pelo sangue de Jesus. Eliseu era discípulo de Elias. E ele fez 2 vezes mais o que Elias fez. Foi para isso que Deus te chamou e me chamou. Tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui. Foi para isso que Ele nos chamou. Sabe para quê? Para que nós motivássemos nossos filhos a fazerem 2 vezes mais aquilo que nós estamos fazendo hoje. O que é que você faz para Deus? Seus filhos farão 2 vezes mais. Porque a nossa vida é um piso para que os nossos filhos subam e cresçam e sejam lançados em direção ao sucesso ministerial. Foi para isso que Deus nos levantou. E aqui, a Bíblia conta uma história incrível, que eu gostaria que você prestasse atenção nos detalhes. Me dá mais retorno, por favor. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que insistiu para que ele comesse. Diga comigo, a palavra-chave do reino de Deus é persistência e insistência. Depois ela diz, para que ele comesse em sua casa, todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido, tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Próximo. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Eu aprendo tantas coisas aqui nesse texto, mas eu quero ver se eu consigo passar para você hoje alguma delas. Queria pedir agora para ninguém andar. Ninguém. Tem uma unção de glória nesse lugar sobrenatural. E a reverência faz parte do processo de receber de Deus. Aqui, essa mulher de grande posse, ela identifica uma oportunidade. Reconhecer a unção na vida do profeta, reconhecer Eliseu enquanto profeta, é reconhecer uma oportunidade divina. Tem muita gente que critica, tem muita gente que não submete,
Tem muita gente que não reconhece a unção de Deus na vida de alguém. Aqui na nossa igreja nós temos o hábito da ministração e da unção com óleo quando alguém muda de nível espiritual. Existe uma hierarquia espiritual: obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, bispos, apóstolos. A Bíblia fala dos 5 ministérios. Somos chamados para fazer a diferença dentro das nossas habilidades. Mas cada vez que alguém recebe uma unção e muda de nível, também muda o nível das suas batalhas e o nível das suas conquistas. Tudo muda. Tudo muda. Por isso, o reconhecimento dessa unção passa primeiro pelo pronunciamento verbal desse título. Muita gente não entende. Quando alguém muda de nível, ele vai mudar de patente. E quando ele muda de patente, ele muda os lugares aonde frequenta, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de andar, os lugares aonde vai, e às vezes até as amizades. Por quê, pastora? Porque o nível de batalha muda. E agora, se ele não se unir com quem está vivendo o mesmo nível de batalha, ele sucumbe. Ele não suporta. Mas o que é magnífico nisso é que o nível de vitória também muda. E agora as vitórias são ainda maiores. Agora as conquistas são bem maiores. E muitas vezes quem está perto também não entende isso. A Bíblia diz que para se cumprir o que foi dito sobre Eliseu, para que ele fizesse 2 vezes mais o que Elias tinha feito, faltava um milagre para que Eliseu completasse exatamente o dobro de Elias. E esse milagre acontece quando Eliseu morre. A Bíblia diz que seu corpo foi lançado numa sepultura junto a outros ossos. E mesmo morto, os ossos que estavam ali ressuscitarão. Meu Deus! Você não está entendendo? A unção que Deus te deu vai ressuscitar tudo aquilo que estiver morto. A começar dos seus sonhos. Porque Deus não faz no outro, se primeiro não fizer em nós. E então, essa mulher reconhece essa unção na vida desse homem. Ao reconhecer, ela capta uma oportunidade. Logo depois, ela chama seu esposo e agora ela diz: façamos-lhe um lugar. Se você voltar comigo lá no texto do Gênesis, quando Deus forma a terra, Deus chama aqueles que estão com Ele nos céus, e Ele diz, Ele traz a mesma expressão verbal, e Ele diz: façamos o homem. E agora a mulher repete a mesma frase: façamos-lhe um lugar. Mas não é qualquer lugar. Ela agora quer construir um quarto. E nós temos um quarto aqui. É claro que na época de Eliseu, não havia um quarto tão moderno quanto esse. Mas essa mulher determinou o que deveria estar naquele quarto. Quais seriam os itens que deveriam estar naquele quarto? Quando a mulher diz
eu quero construir um quarto para esse homem de Deus, ela está dizendo, eu quero ter na minha casa a extensão da igreja. Ela está dizendo, eu quero ter na minha casa os mistérios, o secreto que leva esse homem a ministrar milagres por onde ele passa. Eu não vou contentar em viver o melhor de Deus apenas no culto, mas eu quero que o culto esteja na minha vida, na minha casa, porque quarto fala de secreto, quarto fala de intimidade, quarto fala de entrega, quarto fala de aconchego, quarto fala de lançar-se sem reservas. Ela quer a intimidade do profeta dentro da sua casa. Não basta só viver aquilo que o profeta ministra, ela quer essa presença santa. E agora, ela determina os itens. Coloquemos ali uma cama. E eles trazem uma cama. Eu imagino que ela forra essa cama. E ali, aquele homem de Deus pode descansar. Mas essa história não está na Bíblia apenas para te dizer o que essa mulher fez. Essa história está na Bíblia profeticamente para dizer que se você essa noite reconhecer uma oportunidade de mudança agora nesse culto, Deus está preparando para você uma cama. Mas não é uma cama de enfermidade, mas uma cama de descanso. Deus tem para cada um de nós uma cama, um lugar onde você vai repousar e ser ministrado, porque a Bíblia diz, aos seus Ele dá enquanto dormem. E eu sinto Deus dizer aqui nessa noite que tem gente aqui trabalhando demais, fazendo coisas demais com as suas próprias mãos, e ao invés de conquistar, você está perdendo territórios, perdendo a sua casa, perdendo a sua família, perdendo seu cônjuge, perdendo seus filhos. Para um pouco e descanse no Senhor. Ele quer te dar. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis da vida em Cristo. Porque quem descansa tem ação de quem confia. E nós não temos o hábito de confiar em Deus. Nós achamos que tudo tem que ser na força do nosso braço e não é. É na força daquele que nos formou para descansar e confiar no Senhor. Mas depois que ela põe uma cama, ela manda trazer uma mesa. E aqui está a mesa do profeta. Ela coloca uma mesa, profeticamente declarando que só quem confia e descansa, agora tem projetos para executar. Nesse ano, Deus te dará projetos que vai mudar a sua história para sempre. Porque projetos que são para a eternidade, só são estabelecidos na vida de quem descansa e confia no Senhor. Enquanto você andar ansioso, preocupado, todas as ideias,
todos os projetos fogem de você. No mundo da mídia, no mundo da publicidade, as pessoas recebem altos valores para descansar e ter uma grande ideia. Mas nós trabalhamos tanto que sucumbimos até a criatividade que um dia Deus nos deu. O Deus da criação nos formou e colocou em nós toda a criatividade que existe nele. Mas você tem que descansar. Sabe por quê? Porque logo depois de uma mesa, agora vem uma cadeira. E quando ela coloca essa cadeira, ela está simbolizando a honra de Deus para quem descansa, projeta e realiza. Muitas pessoas têm projetos na gaveta. Muitas pessoas têm sonhos. Você saberia me dizer qual é o lugar mais rico da terra? O lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque lá, milhares de sonhos foram sepultados. Livros que nunca foram escritos. Canções que nunca foram executadas. Projetos que nunca saíram do papel. Relacionamentos que nunca aconteceram. O apóstolo Paulo diz: lutei o bom combate e guardei a fé. Isso significa que ele morreu vazio. Quando Jesus te chamar, você tem que ter preocupação de partir vazio. Tudo que ele te chamou para fazer, você realizou nessa terra. E se você fizer isso, Deus tem para você uma cadeira de honra, onde aqueles que sonham e executam, sentam. E depois ela disse: agora, depois de ter uma mesa, depois de ter uma cadeira, depois que o profeta descansou, nós vamos colocar um candelabro. Em outras palavras, uma lamparina. Só acende a luz do Espírito quem tem azeite para queimar. Ninguém ansioso consegue azeite. Ninguém precipitado realiza projetos. Ninguém que fala demais senta na cadeira de honra. Ninguém que não vive intimidade com Deus consegue queimar a luz do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Somos chamados para iluminar nas trevas. Somos chamados para fazer a diferença. Mas você não faz a diferença por si só. Você só faz a diferença quando o Espírito Santo encher a sua vida. Presta atenção. Quando nós comemoramos o aniversário de alguém que o bolo está cheio de velinha, uma vela apagada não consegue acender a outra, mas basta uma acesa e todo o bolo se acenderá. Essa mulher construiu algo profético na sua casa.
Só que ela não sabia que quem oferta por reconhecer a unção na vida de alguém, não tem pendências com Deus e recebe 1000 vezes mais, tanto na glória quanto nessa terra. Geazi, o fiel escudeiro de Eliseu, chega para esse homem e diz: profeta, essa mulher não tem filhos, aquela mulher é muito rica, muito rica, mas não tem prosperidade. Uai, pastora, qual a diferença? Prosperidade não envolve só dinheiro. Prosperidade envolve sucesso em todas as áreas. E quando o profeta diz: o que é que você quer? Ela não sabe dizer, porque nem ela sabe o tamanho da dor que está dentro dela. Ela acha que ela tem tudo. Mas quando Geazi, com um olhar profético, enxerga a sua perda, enxerga a sua necessidade, ele diz: profeta, ela não tem filho, ela não tem para quem deixar a unção que está sobre a vida dela, o que ela reconhece na sua vida, ela não tem a quem ministrar. Ministre um filho sobre ela. O profeta chama aquela mulher e diz: mulher, em 1 ano tu terás um filho. Ele vai embora, e quando ele volta, ela tem um filho. O problema é que mais tarde, aliás, antes dela ter um filho, ela chega para ele e diz: não, eu não quero. Tem muita gente que vive de aparência. Tem muita gente que não tem coragem de abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, é aqui o lugar da minha ferida. Arranca esse pus. Passa remédio, a medicina do céu sara a minha vida, Deus. E me dá infinitamente aquilo que tu tens para mim. Aquela mulher foi curada ao ser ministrada com um filho. Mas ela não sabia que mais tarde, anos depois, o seu filho morre. Hoje a pastora Wagner de manhã disse algo tão profético. Ela disse que viver em Deus, viver com ousadia, viver em poder, não é ter ausência de problema, mas é passar pelo problema e vencer. É viver a situação difícil e superar em Cristo. Isso é ser homem e mulher de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E quando ele diz: tem de bom ânimo, ele está te dizendo: muitas dessas aflições são testes, meu filho, para saber até onde você vai. Para saber até onde você aguenta, para saber até onde você me ama. Oh. É muito fácil a gente dizer: me ama, Ele me ama. Não é fácil dizer? Mas agora Jesus está dizendo: e você me ama também? Até onde você é capaz de suportar por amor a mim? Até onde essa crise não tem feito você reclamar? Até onde a sua perda não tem feito você recuar? E talvez a canção de agora seja: te amo, ah meu Deus, te amo, ah Jesus, como eu amo. Talvez seja isso que Jesus queira ouvir. Ele não quer só que nós saibamos que Ele nos ama, mas Ele quer saber o quanto nós o amamos. Ele já deu toda a prova do seu amor naquela cruz. E nós, qual é a prova que temos dado a Ele?
vir à igreja aos domingos, isso é muito pouco. Jejuar, orar, isso é muito pouco. Nessa noite, o Senhor está construindo uma cama e está dizendo: eu quero te ver confiar. Mesmo que passe os maiores desafios, confia em mim, porque isso é prova de amor eterno. Aquela mulher agora manda buscar o profeta. E ela diz: traga-o. Mas antes que ele venha, pega o meu filho morto e coloque na cama dele. Coloque na cama dele, sabe por quê? Porque ainda que o meu filho tenha morrido, eu posso continuar confiando, porque na minha casa tem uma extensão da casa de Deus, na minha casa tem um lugar profético, e onde há movimento da glória, a dor, a perda, a morte tem que sair. Ela coloca seu filho deitado na cama do profeta, e agora ela vai buscar o profeta e diz: ministra sobre a vida do meu filho, porque aquilo que Deus dá, Ele não toma. Portanto, não diga que se você perdeu algo na sua vida, foi Deus que te tomou. Não foi. Nós devolvemos para o diabo os presentes que Deus nos dá. Como? Com as nossas palavras malditas, com atitudes impensáveis. É dessa forma que nós entregamos para o diabo aquilo que nunca foi dele. Sempre foi Deus que nos deu, foi Deus que nos presenteou. Ah, querido, eu quero te dizer, não negocie a sua fé. Não negocie a sua santidade. Jovem, você que está aqui solteiro, não negocie a sua santidade. Não negocie o seu futuro. Não negligencie a unção de Deus sobre a sua vida. Vale a pena confiar. Vale a pena submeter a vontade de Deus e ao processo, que muitas vezes é difícil, é duro, mas se Ele propôs, Ele vai te levar até o final. Eu creio, o nosso Deus não falha. Antes de vir para cá, eu tive uma conversa com a minha filha. E ela chorando disse: mãe, eu quero meu pai de volta. Eu falei: seu pai vai voltar. Mas você tem que confiar. Porque o mesmo Deus que permitiu o pastor Pedro passar por esse processo, é o mesmo Deus que vai trazê-lo de lá. Eu creio, eu não duvido. Eu nunca duvidei e jamais vou duvidar do meu Deus. E hoje eu tive a oportunidade de dizer para minha filha: o meu Deus não falha. Ele nunca falhou. E Ele nunca nos abandonou nas batalhas. E a minha casa não caiu. Muito pelo contrário, ela está mais em pé do que nunca. A igreja não caiu, ela está mais viva do que nunca. E a unção do Senhor resplandece sobre cada um de nós. O profeta vem, deita sobre o menino, coloca testa com testa, boca com boca, olho com olho. E a unção que está sobre ele passa para aquela criança. E aquela criança ressuscita. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se lançaram, mataram os teus sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram
você numa cova e ferido perdeu a visão. Não. Os sonhos de Deus. Somente aqueles que estão de vermelho e laranja, fiquem em pé, por favor. Venham aqui para frente, só vocês. Nós estamos simbolicamente representando o fogo de Deus que está nesse lugar. O sangue de Jesus que cura e liberta. E você nessa noite pode ser curado, restaurado pelo fogo de Deus que está aqui. A unção de Deus sobre esse lugar. A unção de cura. A unção de cama, de descanso. A unção de projetos novos. A unção de honra. A unção de luz do mundo.